Eu vou botar a imagem aqui do ciclo do hábito, tá? Então, quando a gente olha o primeiro quadrante, a gente vai ver que tudo começa por um estímulo. Tudo começa por um estímulo. Esse estímulo nos gera um desejo. Esse desejo faz a gente fazer um comportamento, né? E buscar o que a gente quer, por exemplo, de comer ou coisa nesse sentido. E que já era a recompensa quando a gente nos dá aquilo que a gente quer. Se a gente olhar friamente esse quadro, a gente pode pensar que se a gente provocar alguma mudança nesses 4 quadrantes, no primeiro, por exemplo, a gente já consegue barrar essa situação. Então pensa comigo, se o estímulo é passar pela tua cozinha e lá tu sabe que tem um doce, e isso faz com que tu já entre em conflito mental, que tu já desperte o desejo, que dê vontade de pegar e que provavelmente isso vai acontecer se a gente tirar o estímulo de casa. Se a gente tirar o estímulo, a gente diminui o desejo, né? E a gente diminui a resposta. Então, se a gente tira as coisas de casa de uma forma comportamental, é mais fácil a gente começar pelo comportamento. Agora, quando a gente quer atacar as cognições, a gente começa a perceber que muitos pensamentos permissivos não fazem sentido, não tem lógica. Eu achar que porque eu comi um doce hoje não vai fazer diferença, pode ser que seja uma baita enganação, porque provavelmente tu vai comer um doce hoje, tu vai querer comer amanhã, e ao final de um ano, tu comendo doce todo dia, tu vai comer quanto de açúcar? Eu não sei, mas é um cálculo bem expressivo. Então, quando a gente começa a pensar que muitos dos pensamentos permissivos que a gente tem para hábitos ruins não passam de distorções cognitivas ou pensamentos que na lógica não fazem sentido, podemos começar a questionar: será que estou vivendo uma vida ou estou vivendo de ilusões? Será que estou querendo me enganar? É muito provavelmente sim, quando a gente sabe exatamente para onde estamos indo. Os hábitos, eles podem fazer vários comportamentos que a gente espera, que a gente acha que a gente não gosta, se tornarem muito fáceis e muito habituais. Eu, por exemplo, não gostava de ler quando eu era criança, mas eu achava muito bonito quem tinha esse hábito. E eu comecei a me habituar. Na faculdade não achava tão legal, eram muitos textos, eram muitas coisas que era para aula, mas depois eu consegui fazer esse hábito ser algo extremamente prazeroso para mim. Tanto que eu já criei vários cantinhos da casa que eu gosto, vários momentos que eu tenho, vários significados com estilos de livros diferentes. Então a gente sabe que para depurar um gosto não é assim do dia para noite. Mas só de querer ter um hábito mais saudável já te serve de, já te salienta um desejo teu interior que pode ser com certeza concretizado. Por exemplo, eu não gostava de correr, mas eu olhava todo mundo e todo mundo dizia que amava. Então eu me permiti viver por um ano essa situação de correr, meio sem gostar. E hoje eu amo, adoro, não vivo sem. É um momento que eu criei. Eu fico super feliz por ter criado isso pra mim. Porque eu criei mais uma rota de quando eu não tô me sentindo bem, eu tenho esse recurso. Eu tenho meditação, eu tenho os livros, eu tenho uma caminhada, eu tenho academia. Poderia ter mais coisas. Poderia ter um lugar onde eu faço uma dança. Eu escrevo também. Eu toco um pouco de teclado. Posso ficar com a minha cachorra. Não só me entregar para os prazeres não saudáveis, que é bebida, comida, drogas, ficar na inércia, entende? A gente não precisa ter rotas de fugas fáceis que nos fazem ficar pior. A gente pode sim criar hábitos muito mais saudáveis a partir do nosso corpo. O nosso corpo ele é extremamente condicionado. Se tu começar a fazer uma coisa hoje, em determinado local, tu vai ficar extremamente estimulado para fazer amanhã. E mais, 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 cada vez mais. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui tocar teclado e eu levei um café. No segundo dia eu me sentei no lugar e eu pensei, nossa, com vontade de tomar café. Mas na verdade eu não tava com vontade. Foi porque eu coloquei dois estímulos juntos e que tão, não viraram um hábito, mas poderiam ter virado um hábito se eu continuasse promovendo esse encontro de dois comportamentos. Se todo o horário tu estiver fazendo alguma coisa, por exemplo, se todo dia tu acorda e vou ler um pouquinho da manhã, o dia que tu acordar e não conseguir ler vai fazer falta.
sabe? Então a gente pode criar um hábito positivo, com intenção, com vontade, e fazer ele virar algo extremamente natural, extremamente fácil. Agora a gente vai ver o porquê tem coisas que são mais fáceis e menos fáceis da gente colocar dentro da nossa rotina. A tua mente, em contato com qualquer desafio, ou qualquer coisa diferente que tu vai fazer, ela vai analisar alguns critérios. Se ela achar que é muito difícil, ela não vai querer fazer. E isso é uma grande jogada da mente para te não fazer. Então, nós podemos conscientemente observar esses pensamentos e pensar: se tá difícil, é provavelmente que eu não faço, então eu vou dedicar uma energia para não furar hoje, para que amanhã esteja mais fácil. Porque a gente tá entendendo a mente. Se ela achar muito difícil, ela não vai querer fazer, tá? Vou te dar um exemplo. Um exemplo esdrúxulo, tá? Eu, por exemplo, quero começar a passar creme no meu corpo. Se eu deixar o creme longe de mim, se eu deixar o creme guardado, qual a probabilidade disso acontecer? Provavelmente um dia, outro dia que a minha pele estiver seca. E raramente. Se eu deixar do lado da minha cama, todo dia ali eu vou ver ele e vou passar. Até as primeiras vezes podem ser bem complicadas, porque tô começando o hábito. Mas vai chegar um tempo que eu vou sentir muita falta e eu não vou conseguir ficar sem passar o creme antes de dormir. E é assim a nossa mente, tá? Então, se ela analisou uma dificuldade, ela não vai fazer. Ela vai analisar se ela tem tempo suficiente para fazer. Se eu disser para ti, se tu analisar, esse livro aqui eu não vou ter tempo de ler, provavelmente tu não vai querer ler. Agora, se eu te olhar e te dizer, olha só, tem tantas páginas, se a gente dividir essas páginas em tantos dias, dá 10 páginas por dia e tu pode ler em um mês. Ou pode ler em 2 semanas. O que tu vai dizer? Tudo bem, pra mim, tranquilo. Quando a gente começa a colocar pequenos passos, a gente deu uma noção de tempo, tu calculou e, poxa, 10 páginas eu consigo fazer por dia, ok. Agora, quando eu te empurrei ali um livro goela abaixo, tu automaticamente já fez um cálculo ali e disse que não dava. Tem dinheiro pra fazer aquilo. Esse é um impacto grande quando a gente não tem, então a gente desmotiva, não faz. Mas quando a gente consegue, por exemplo, fazer em vezes, aí a gente já sente mais palpável. Então, o empecilho do dinheiro e criar uma facilidade ajuda também. Outra coisa que nos atrapalha é pensar no esforço físico. Vou me desgastar muito para fazer isso. Tipo, para mim, festa, vou me desgastar muito para ir. Não vou. Esforço mental. Não, vai me dar muito trabalho para fazer esse relatório. Eu passo, podem fazer. Então, isso são barreiras que a gente cria. Também a gente tem algum reforço social. Tem coisas que tu pode querer fazer por causa do reforço social. Às vezes, se engajar numa turma de dança, se engajar numa turma que faz crossfit, algo assim. A galera em si já é um reforço social para te fazer. Outra coisa é a familiaridade, né? A gente se sentir familiar é um processo. Tem muitas pacientes minhas que têm dificuldade de começar a ir na academia, mas eu sempre saliento que o primeiro dia é difícil, o segundo também, mas depois o ambiente se torna familiar. Tudo que é muito difícil, tudo que é muito desconhecido no início, a gente tem um pouco de vergonha, a gente tem um pouco de insegurança do novo. Então, as primeiras vezes que a gente vai num lugar, vai com esse pensamento. É a primeira vez, eu vou estranhar tudo, mas eu preciso fazer esse passo para a segunda vez ficar de boas, para a segunda vez ficar tranquilo. Tá? Então, quando a gente já sabe que a nossa mente vai fazer isso, eu até gostaria de colocar aqui um dispositivo mental em você. Pense em 20 segundos de coragem. Para tudo que tu for fazer no desconhecido, precisa de 20 segundos de coragem. Sai do carro e entra. Sai do carro e levanta e vai falar com a pessoa que tu precisa. Vai até o lugar que tu precisa. Pega o telefone e liga. 20 segundos de coragem é o que tu precisa para fazer alguma atividade nova. Coisa que tu precisa entender é que a gente tem algumas motivações e a gente se motiva por prazer e dor. O que nos gera prazer é altamente mais motivador do que a dor. Grava, se quiser anotar. Prazer e dor causam uma motivação imediata. Querer, quero, não quero. É uma decisão rápida, é uma motivação rápida, mas a gente tem motivações que antecipam situações, que é medo e esperança. Quando a gente tem motivadores que nos dão esperança, quando a gente olha para um futuro mais promissor, quando a gente acha que vai dar certo, nós não temos certeza, mas queremos nos arriscar. Então a gente promove essa esperança dentro da gente e isso é motivador.
E o medo. Nós não queremos ter uma consequência. Por exemplo, se tu achar que se tu não aprender as coisas desse curso, tu vai ficar para trás no teu desenvolvimento pessoal, tu vai fazer, porque isso aí ativou um certo receio teu do futuro. Nós também temos um fator de aceitação e rejeição social. Às vezes não estamos motivados, porém saber que a gente vai ter uma rejeição por não comparecer num local já é altamente motivador pra gente ir. Então a gente tem esses fatores de motivação, que eu tô te passando tudo isso pra te ter completo controle sobre a tua motivação. Quando tu tá desmotivado, essas tu pode colocar esses critérios, essas coisas sutilmente ou de uma forma incisiva, esses argumentos, essas necessidades, por exemplo, tu ativar uma necessidade de medo, vamos pensar assim, não quero ir na academia, mas se eu não for, talvez isso prejudique a minha saúde. Ou talvez eu fique muito desmotivado no outro dia. Ou talvez eu perca o ritmo. Já vou. Assim, eu acho que eu vou ter um prazer depois. Poxa, eu não vou gostar na hora e tal, ou agora, mas depois eu tenho muito prazer. Aí tu vai. Enfim, isso é pra te dar controle da tua vida, da tua motivação. Um beijão e até o próximo vídeo.